Sabia que você pode ser inimigo de Deus e nem sabe disso? Então aguenta um pouquinho que já já eu te explico tudo. E não sai daí, eu vou me fundamentar naquele texto de Lucas capítulo 10, dos versículos 25 em diante. Um homem chega até Jesus, um doutor da lei, um especialista, e vai fazer uma pergunta no mínimo capciosa, estranha para Jesus. Ele vai dizer: mestre, como hei de herdar a salvação? Essa pergunta era para testar Jesus, colocar ele à prova, mas no fundo mostrava o outro lado do coração daquele homem. Era uma pergunta para dizer assim: mestre, como eu vou me dar bem na vida? Porque afinal de contas você e eu queremos nos dar bem na vida. Nós queremos que o nosso destino final seja um bom destino, seja uma coisa boa. Será que o que eu estou fazendo vai valer a pena para o final? Eu vou chegar a um bom lugar, eu vou ter um bom prêmio? Essa é a pergunta daquele homem. E Jesus responde aquele homem com uma outra pergunta. Jesus vai dizer assim: olha, você sabe a resposta. E então aquele moço vai dar uma receita de como herdar a salvação. A mesma pergunta que ele tinha acabado de fazer. E Jesus diz assim: essa é a resposta, então pode ir embora, você já está salvo. Mas ele sabia que aquele homem não cumpria, não conseguia cumprir todos aqueles requisitos que a lei ordenava, assim como nem eu e nem você. Então aquele homem tenta remendar a situação perguntando a Jesus: mas afinal de contas, quem é o meu próximo? E Jesus então é que vai contar a parábola do bom samaritano. Então você já conhece a história. Desce um sacerdote, desce um levita para encontrar um judeu que já tinha descido aquele morro e estava agora espancado, caído no chão, atacado por ladrões. Veja, aquela história diz muito sobre sua vida e sobre minha vida. Aquele homem que desce aquele morro, que era uma diferença de relevo muito grande entre Jerusalém e Jericó. Jericó está a mais de 200 metros abaixo do nível do mar. E Jerusalém é a cidade da paz. E a trajetória que a humanidade se encontra desde o começo. Ela vem descendo, descendo, descendo. E muito interessante é que o verbo usado pelo evangelista Lucas, quando ele diz que esses homens vinham descendo, esses homens desciam aquela estrada, o verbo usado ali é katabainu. E esse verbo quer dizer ser arremessado para baixo. Uma outra metáfora muito usada para esse verbo quer dizer o seguinte: ser lançado para um estado inferior de vergonha e miséria. E a história desse judeu atacado é a minha história e a sua. E todos nós fomos atacados por esse príncipe maligno que se encontra nesse mundo. E fomos deixados assim, meio mortos. Então passa o sacerdote do mesmo caminho de descida, de trajetória, de queda, e não tem resposta, e nem quer se envolver com o assunto, passa de lá. Você conhece a história. E depois desce o levita, poder religioso também, tudo que você confia, as pessoas que você acha que tem solução para os seus problemas. Preste atenção na coisa: enquanto o verbo usado por Lucas, katabainu, foi usado para a trajetória de descida do sacerdote e do levita, quando Lucas vai falar sobre a trajetória do samaritano, ele usa o verbo hudeiu. Ele estava numa jornada. Isso para deixar bem claro que o caminho dele era completamente diferente do caminho do sacerdote e do levita. Ele estava em outra direção. Então esse homem samaritano se compadece daquele moço caído no chão e cuida dele. Tudo que um judeu menos sonhava na vida era ser cuidado um dia por um samaritano. Seria algo inadmissível para eles. Mas veja, o samaritano só consegue ajudar aquele judeu porque ele estava desacordado. Se aquele judeu tivesse consciente, ele viraria para o samaritano e diria: eu não quero sua ajuda, prefiro morrer. Essa é a maneira que o judeu encara a sua relação com o samaritano. Mas naquele estado ali, ele então deixa ser cuidado, porque ele não tinha outra coisa. E todos nós fomos feitos inimigos de Deus no momento em que pecamos. E Deus vai projetar um caminho, uma jornada de alguém de uma descendência duvidosa, como Jesus era de uma descendência duvidosa. Afinal de contas, ele é filho de Raabe, ele é filho de Ruth. Ele tem uma descendência impura, até ele nascer de Maria, mas com essa linhagem duvidosa, aquele que ninguém dava nada por ele. Esse é o amigo improvável que poderia cuidar das feridas daquele homem. E por que aquele sacerdote, aquele levita não pararam? Além de não quererem, certamente eles não tinham uma coisa muito importante: o remédio. Só o samaritano tinha. Ele carregava consigo azeite e vinho. E ele não só tinha o remédio certo, mas também tinha o lugar certo para que aquele homem fosse cuidado e restaurado. E para quebrar essa trajetória de inimizade, vai ter que ser feito assim. Você vai ter que ser deixado meio morto, você vai ter que estar em um estado de completa rendição. É quando você chega rendido: Senhor, tudo que eu sei, toda a minha consciência, ainda que eu acho que Jesus não seja a melhor solução, porque eu confio na medicina, porque eu confio na política, porque eu confio na minha conta bancária. Nesse momento de completa rendição, nada resolve. Já tenho consciência, estou certo de que nada resolve, estou rendido, prostrado. Nesse momento Jesus se achega e tem para você esse remédio que vai curar as suas dores, curar os seus pecados, te perdoar, te colocar de volta num lugar que você pode ser tratado e curado definitivamente, até
que ele volte e pague o resgate. Deus te abençoe.